Olá! Demorei, mas estou fazendo vídeo para correção dos exercícios. Vou começar com o plano de estudos tutorados do 7º ano, né? Da semana 1 e semana 2. Para quem viu, né? Para quem está realizando as atividades, deve ter verificado que a semana 1 e a semana 2, ela foi feita baseando-se em conceitos sobre aquecimento global. Então, a gente vai trabalhar aqui hoje, a gente vai ver as questões, tá? Da atividade 1, da atividade 2, e a gente vai discutir um pouquinho sobre os conteúdos, tá? Então, aqui, a gente tem o plano, né? Aqui ele mostra pra gente todas as orientações, as dicas. Então, quais foram os assuntos abordados, o que a gente espera, né? A Secretaria de Educação espera que você tenha compreendido ao final dessa aula. E aqui tem alguns textos para complementar. O mais importante, né, nesse momento é que você consiga entender qual é a diferença entre efeito estufa e aquecimento global. Então, o que acontece é que o efeito estufa nada mais é do que um fenômeno natural. Ele acontece e ele precisa acontecer para que nós possamos ter no nosso planeta uma temperatura que possibilite a sobrevivência de todas as espécies. Entretanto, em função da ação humana, ou seja, a ação de indústrias, de carros, emissão de poluentes, entre outras, tem intensificado esse efeito estufa, fazendo com que tenhamos, então, o que nós chamamos de aquecimento global, que é a elevação da temperatura acima do que é esperado. Apesar de termos estudos, tá, e pesquisadores que dizem que o aquecimento global é um fenômeno também natural, ou seja, é um fenômeno que ele acontece naturalmente em ciclos, a gente não pode desconsiderar de hipótese alguma que o homem bem tem colocado o seu dedinho intensificando essa ação. Então, as perguntas que foram colocadas para vocês, elas abordam justamente isso. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, a primeira foi o seguinte, olha. Cite o nome de 3 poluentes que podemos encontrar na atmosfera e a fonte emissora de cada uma delas. Então, vamos colocar aqui. Claro, o que eu vou colocar, que eu vou sugerir, são 3, mas no próprio texto e em pesquisas vocês vão encontrar vários. Então, vou colocar monóxido de carbono. A gente também pode colocar aqui o dióxido de nitrogênio. Nitrogênio. A professora é um pouco lerda para poder escrever no notebook. E a gente também pode falar do dióxido de enxofre. Então tá. Ele pede para você citar os 3 poluentes e onde você vai encontrar, ou seja, qual que é a fonte emissora de cada uma delas. O monóxido de carbono queima de substâncias orgânicas. Ou seja, queima de combustível. Vamos colocar queima de combustível? Vai ficar mais fácil para vocês guardarem. Combustível. Tá? Então, carros, né, por exemplo, e a própria queima vai liberar esse gás para a atmosfera, intensificando, então, esse efeito estufa. O dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, eles são muito parecidos, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Não era isso que a professora queria fazer, mas faz de conta que é. A gente vai colocar que uma das principais ações deles são ações do homem. Isso aí é uma ação diversa. Ação industrial, ou seja, justamente essa questão de queima, de gases de maneira geral que são liberados. Então, eles são gases poluentes que intensificam o efeito estufa. Seguindo aqui, então, a gente tem a segunda. Aqui, ó. A gente espera que isso aqui apague. Então, quer apagar? Ok. O que a gente vai fazer? A gente vem aqui. A professora tá meio doidinha. Então, vamos lá. Continuando, próxima atividade. Em algumas regiões rurais do Brasil, animais estão sendo usados pelo ser humano para transporte, como jumentos, e estão sendo substituídos por motocicletas.
Sobre esse tema, responda. Qual impacto essa prática pode apresentar ao ambiente? Ou seja, o que ele quer saber? O fato da gente substituir veículos automotores por animais vai ter algum efeito na relação do efeito estufa, ou seja, no aquecimento global? O que você acha? Sim, vai ter um efeito positivo. Se a gente for analisar unicamente a questão da não emissão desses gases em função da queima do combustível. O pobre do jumento não vai queimar combustível. Entretanto, vem então a pergunta da letra B. Qual que é a sua opinião sobre o uso de animais como meio de transporte? A minha opinião, não concordo. Não acho legal, né? A gente vê aí tantos animais que ficam carregando, trabalhando pesos muito acima do que eles são capazes de carregar. Então, ou seja, a gente acaba contribuindo para o que a gente traz da utilização de animais de uma forma indiscriminada, de uma forma negativa, de uma forma ruim. Então, na verdade, a gente deve sim fazer pequenas ações para tentar reduzir a emissão desses gases, como, por exemplo, substituir carros por ônibus. Tati, mas ônibus também emite. Sim, mas olha para você ver, uma pessoa num carro, eu vou ter que precisar de 50 pessoas, vou ter 50 carros. Essas 50 pessoas poderiam estar todas juntas dentro de um único ônibus. Então, obviamente, eu iria reduzir a emissão de gases. Ou melhor ainda, que tal usar a bicicleta? Faz bem para a saúde e faz bem para o meio ambiente. Então, também seria um fator bem interessante, ao invés de colocar os pobres, os animaizinhos, para estarem trabalhando desse jeito. Tá bom? Então, essa é a minha opinião e você pode ter a sua também, obviamente. A terceira fala: imagine que uma prefeitura pretende elaborar uma campanha para incentivar as pessoas a deixar seus carros em casas. Olha aí. E se deslocar a pé, bicicleta e por meio de transportes coletivos. Cria uma frase que poderia ser utilizada como lema desta campanha. Essa eu vou deixar para vocês. Vocês podem colocar qualquer frase, coloquem nos stories do Instagram de vocês, me marquem, e aí a gente vai compartilhar isso com todos os outros colegas, tá bom? Atividade 4. Qual é a importância do efeito estufa para a manutenção da vida na Terra? Ou seja, nesse caso, para que serve o efeito estufa? A gente comentou no início que o efeito estufa, o efeito estufa auxilia na manutenção da temperatura do planeta Terra. Ou seja, ele viabiliza a possibilidade de seres vivos ficarem aqui nesse planeta. Porque se não existisse o efeito estufa, a Terra seria muito gelada, a Terra seria muito fria, tá? Então, na verdade, é necessário a ocorrência desse evento para que a gente possa, então, permanecer no planeta Terra. A gente vai apagar, porque senão ele vai ficar marcando. E aí a gente vem para a quinta e última atividade. Leia a afirmativa. O maior problema ambiental atualmente é o efeito estufa. Explique qual que é o erro, né? Então, vamos ver aqui qual que é o erro dessa afirmativa. O maior problema ambiental atualmente é o efeito estufa? Não. O maior problema ambiental, na verdade, é o aquecimento global. Ou seja, é a emissão de gases cada vez mais, intensificando esse aquecimento, intensificando a temperatura, que isso vai provocar inúmeras atividades, como, por exemplo, o derretimento das geleiras. Olha como é uma coisa em cadeia. As geleiras vão derreter, o nível do mar vai subir, as regiões litorâneas, então, vão desaparecer, uma vez que essa água vai avançar para essas cidades. Olha o problema. E ainda tem um problema de geografia relacionado aqui também, que é o problema da mudança das correntes marítimas. Uma vez que a água, né, ela vai aumentar, o volume vai aumentar, isso vai influenciar na concentração de sal, isso vai influenciar na atividade, né, na atividade biológica dos animais que moram ali nesses oceanos. Então, vai influenciar de maneira muito negativa. Ou seja, a gente tem que realmente pensar um pouco mais sobre isso. A letra B fala: qual é a diferença entre o efeito estufa
e o aquecimento global. Acho que agora já ficou um pouco mais fácil. O efeito estufa é um fenômeno natural. O aquecimento global é a intensificação desse efeito pela ação do homem, pela ação antropogênica, ou seja, você, seu pai, sua mãe, seu tio, a indústria, seu carro, tudo. A gente, infelizmente, acaba contribuindo com o aquecimento global, tá? Então, essas são as primeiras atividades da semana 1, tá? Do 7º ano. E daqui a pouquinho a gente volta para corrigir a da semana 2, ok? Então, beijinho para vocês e tchau, tchau.